e nós apoiamos o governo e o primeiro-ministro porque queremos vencer. Isso é o mais importante agora, todo o resto é secundário. Aliás, eu tenho uma ideia. Se houver união, talvez unamos todos os canais transmitindo de um só lugar. Obrigado. Bem, mesmo assim, olha, você escreveu um artigo hoje com um historiador ou algo assim, afirmando que Israel não pode destruir o local em Fordow, certo? Israel não pode destruí-lo sozinho. Então não importa o que Grossi diga, o que outros digam ou o que os iranianos digam, esse local foi destruído. Eu sei o que estava por trás disso. Isso foi planejado a fundo já desde o início de 2023. Ficamos com a questão de Fordow. Em Fordow, as FDI e o Estado de Israel têm capacidade de causar grandes danos. A América tem ferramentas que o Irã não tem. Vou simplificar. A melhor combinação que pode ser usada em defesas aéreas no mundo é pilotos israelenses e aviões americanos. Mas não temos todos os tipos de aeronaves. Essa é a história. Espere um segundo, Guy. Não, espere um segundo. Depois disso, no final, você pode fazer perguntas. Segundo. Você conhece esse plano, como ele foi executado, ou acha que as coisas vão mudar em relação ao que você sabia? Olhar. Há quanto tempo você está desempregado? Maré, 5 de novembro. Na verdade, a partir de 7 de novembro. A história é a seguinte. Na verdade, há 4 condições das quais precisávamos para atacar o Irã. 3 delas foram cumpridas durante o meu mandato, aliás, em decisões conjuntas com o primeiro-ministro, porque não há como fazer isso de outra forma. Sempre é uma autorização de princípio por parte do gabinete e, no final, decisões do primeiro-ministro, do ministro da Defesa, junto com os altos funcionários do sistema de defesa. Quais são os 3? Em setembro, eliminamos o Hezbollah. Não há Hezbollah sem capacidade de lançar mísseis. Não há Nasrallah, Aqil, Morsen, Karaki. Todos se foram. 2. Em 26 de outubro, em resposta ao ataque deles com 200 mísseis em 1º de outubro, na verdade, alcançamos 2 objetivos principais. Primeiro, eliminamos quase completamente a capacidade de produção de mísseis balísticos. Atingimos o que é chamado de misturadores. Naquela época, eles eram capazes de produzir 2 mísseis por dia. 700 em um ano. Reduzimos para 1 por semana, o que representa 7%. Foi algo dramático, mas estava claro que haveria um processo de recuperação desse assunto. A segunda coisa, cuja continuação vemos agora, é o ataque aos radares S-300 e a uma longa série de radares também na região do Golfo Pérsico, em Shat al-Arab, Abadan e essa área, nas refinarias. Porque qual era o princípio que estabelecemos? De forma conjunta, o princípio dizia o seguinte: se eles lançam um míssil, recebem 10 bombas em troca. O míssil deles não é preciso. Às vezes, eles miram em uma cidade grande, então acabam atingindo algum lugar por aí. Por outro lado, nossas bombas são muito precisas, atingem exatamente onde precisam, e nós continuamos eliminando-os. Agora, eles nunca imaginaram que Israel teria a capacidade de manobrar com aviões, de voar, como se diz, sobre o céu de Teherã, como nós fazemos. Mas eles já sabiam que atingimos o S-300. Não, veja. O que eles pensaram? Eu vou explicar. O S-300 e também o ataque. O S-300 foi em 26 de outubro. O primeiro S-300 foi em 18 de abril, em resposta ao disparo deles em 14 de abril. Um em Isfahan. Essas são ações realizadas com capacidades únicas das forças de defesa de Israel e da Força Aérea, a partir de longas distâncias. Isso é algo limitado em sua quantidade, em suas capacidades. Por outro lado, quando você entra em uma situação em que é capaz de empregar toda a força que a Força Aérea possui, ou seja, todo avião que sabe lançar uma bomba de 1 tonelada, meia tonelada e também bombas menores, sabe navegar e pilotar em qualquer lugar sobre todo o território do Irã. Então, na verdade, com esse voo você cria liberdade de ação. E agora é isso que está acontecendo. Eu realmente tiro o chapéu para as forças de defesa de Israel, para a Força Aérea e para todos os responsáveis por isso. Diga, quantas horas o piloto fica dentro do avião durante todo esse evento? Veja, são ordens de grandeza. Dá para fazer os cálculos, as ordens de grandeza, eu estimo com reabastecimentos e tudo mais. Para que se possa ter uma ideia clara e precisa do tempo necessário, é fundamental compreender que estamos a falar de um período considerável, que se estende por um mínimo de 6 horas. Este é o tempo base. Resumindo, o que é? Como você se sente? A verdade, mas agora não me deu uma resposta daquela, sabe, o que você sente? Primeiro, eu me sinto ótimo. Segundo, estou muito orgulhoso do que foi feito, das decisões tomadas no governo pelo primeiro-ministro e do que o sistema de defesa está fazendo. Eu tive uma grande participação na preparação desse assunto e tenho uma ordem de prioridades.
o Estado de Israel, as forças de defesa de Israel e todas as outras organizações e depois todo o resto, incluindo o Yoav Galant e que façam o trabalho. E agora digo uma coisa clara, não paramos até terminar o trabalho. Não paramos. Não há pausa no meio? Até a vitória total. Até eliminar a capacidade nuclear iraniana e estamos nos aproximando desse objetivo. Isso será uma vitória total? Acho que é algo dramático. Porque à época, no Knesset, vitória total é bobagem, foi o que disse. Olha, a questão do Irã é a questão central e eu acho que precisamos ir e atacá-los o mais forte possível. Isso foi possível porque o que foi feito em Gaza e depois no Líbano, o efeito dominó e a queda da Síria e os golpes que demos em outros lugares, no final das contas, abriram o caminho. E eu fico feliz. Me diz, mas olhando para trás, houve uma situação em que você foi demitido do cargo porque você tomou uma posição que eu não entendi. Sabe, neste estúdio, no início da guerra, nós te elogiamos muito. Você ficava parado, na frente de algum tanque, blindado, né, alguma coisa. Cada vez era algo diferente. E dizia para eles, ou rendição ou morte. E você falava como um ministro da defesa, como isso, e em algum momento algo aconteceu com o Galante. Não era mais o mesmo Galante. De repente, ele começou a falar contra a guerra no Líbano e sobre sair de Filadélfia. E com os ultra-ortodoxos, você estava de uma forma como se estivesse junto com a oposição. Você deu para Gantz e Eisenkot as chaves e a recusa que você não lidou. A recusa foi antes. Os Vipers, que você não era, parecia que você era uma espécie de oposição ao primeiro-ministro. Eu tenho aqui uma lista enorme, certo? Isso. Você enviou, até sobre o Irã, você mandou uma carta para o Bibi, para o Netanyahu, desculpe. E você escreveu Guerra Sem Bússola. Escreveu sobre a mediação em relação ao Irã, que é preciso trazer dissuasão e manter o Irã fora da guerra. Essa carta você envia para ele em outubro. Em outubro você manda para ele, 7 de outubro, Comissão de Inquérito Nacional. O dia seguinte, sim, à Autoridade Palestina, não à Autoridade Palestina, a lei do alistamento. Nasrallah, Bipers, os sequestrados, também houve isso tudo, o que aconteceu lá. O que aconteceu lá? Olha, eu sou um soldado do Estado de Israel há 48 anos. Eu participei ainda da operação para eliminar Ali Hassan Salamé, depois Abu Jihad, e posso continuar com você adiante. Eu sei onde estive e o que fiz toda a minha vida, exceto por 3 anos de afastamento que tive entre a vida militar e a vida civil. E sobre cada coisa, no final das contas, é preciso conduzir uma discussão e tomar uma decisão. Todas as decisões tomadas nesta guerra foram tomadas de forma conjunta. Não há nada que se possa fazer sem o sistema de defesa e não há nada que se possa fazer sem o primeiro-ministro. E todas essas questões foram discutidas. Sim. A questão do recrutamento dos ultra-ortodoxos é uma questão de valores e precisamos trazer essas pessoas para o serviço militar. Desejam ativamente reverter esse mesmo acordo. Essa situação paradoxal levanta questões significativas sobre a sustentabilidade do consenso e a verdadeira aceitação das condições estabelecidas, indicando uma profunda insatisfação ou uma mudança estratégica nas prioridades dos atores envolvidos, o que pode levar a novas rodadas de negociações ou a um impasse ainda maior, com consequências imprevisíveis